qual é a primeira afirmação aqui que eu quero fazer aqui com você? É isso aqui. Acho que agora tá legal. É isso aí. Então, qual é a primeira afirmação que eu quero fazer para você? Que a criatividade cria atividade, capacidade de ser criativos, de ser inventivos, de produzir a partir dos elementos que Deus colocou do lado de fora de você, mas os principais ingredientes, principais elementos dessa que você vai utilizar para ser realmente uma pessoa que ativa a inteligência de modo criativo, tá? São conceitos aí que você já vai anotar já aí. Tá conseguindo ouvir legal aí? Só dá um okzinho. Então, o que você vai fazer? Você vai entender primeiro isso, que esse é o estado natural que Deus nos fez, para nós sermos criativos, para nós exercitarmos criatividade. Esse é o nosso estado natural. O cenário é esse. O cenário que Deus faz é o cenário mais próspero, mais favorável possível para que isso aconteça. Os elementos que Ele colocou em você, Ele te deu, Ele deu ao seu filho, são os mais favoráveis, são os que ele precisa, são os que você precisa, são aqueles que você tem. Aí você vai me dizer assim, mas, Oséias, eu não sou esse tipo de pessoa, eu não me considero criativo. Então, se você puder, já rompe já com o primeiro bloqueio em relação à sua criatividade, é pegar e digitar aí para mim, nos comentários, qual é uma pessoa que você olha e diz, essa é uma pessoa criativa, essa é uma pessoa inteligente. E você já vai entender já a definição desses conceitos, tá? O significado deles aqui dentro dessa aula. Tá? Então, escreve aí no chat aí para mim o nome de uma pessoa que você considera criativa e inteligente. As duas coisas, os dois elementos juntos. Tá? E escreve também, se você se anima para romper já logo esse gelo aí em relação a esse assunto, qual é o momento, qual é a circunstância que você se sente mais criativo. Tem gente que se sente mais criativo, fluindo com mais criatividade, às vezes quando está cozinhando, quando está caminhando, está fazendo algum esporte, dormindo também, né? Mas não dormindo 12, 13 horas. Tá? Durante o período do sono, é um período de muita atividade, de muitas novas sinapses neurais, especialmente na primeira infância, especialmente nas crianças, nos bebês. Isso acontece. Eles até ensaiar e treinar movimentos corporais, eles fazem dormindo. Você imagina a potencialidade que seus filhos carregam e você está aí sem explorar isso, você está aí sem ativar isso, você está aí muitas vezes delegando, terceirizando isso, e obviamente que o terceirizado, ele não está nem aí para o seu filho, essa é a verdade. Ele não está pensando no seu filho, no desenvolvimento dele, na ativação de inteligências, o despertar, o estado criativo, que é o estado natural, né? Então, quando você encontra um adulto criativo, é aquele adulto que ele sobreviveu ao período de escola. Escola mata criatividade. O sistema escolar, o desenho, o design, com que a escola foi, com os propósitos que a escola foi criada, ela foi criada para matar a criatividade. E aí você me pergunta, mas quando é que isso acontece, às vezes? Quando é que isso começa a acontecer? Simples. Isso começa a acontecer a partir do momento que você tem que ficar quieto, a partir do momento que você não pode se mover, a partir do momento que você não pode expressar. Aí você me diz, mas aí a escola viraria uma baderna. É só você pensar fora da escola, é só você pensar em intencionalidade na educação, é só você pensar critérios de educação que queiram, de fato, gerar aprendizagem significativa por meio de processos criativos. A bagunça,
talvez, às vezes, uma forma do seu filho dizer, olha, você não está dando conta do recado, você não está dando conta de mim, tá? Então, eu vou tratar de resolver logo eu mesmo isso. E aí resolve do jeito dele. E talvez, às vezes, o jeito dele seja produzindo resultados que não são os mais desejáveis aí por você na sua casa. Então, vamos lá, gente. Anota já logo aí essa definição de criatividade para você entender o que é uma coisa ou outra. Tá? Quando a gente fala aí, você está anotando, gerar aprendizagens significativas por meio de processos criativos, o que essa frase sugere? Tá? O que essa frase que nós criamos dentro do método EVA sugere? Sugere que a aprendizagem significativa é alcançada através do uso de processos criativos. Isso significa o quê, Osés? Isso significa que o envolvimento em atividades criativas, como o pensamento divergente, a produção de ideias inovadoras, ela pode ajudar a tornar o aprendizado mais profundo e duradouro. O que é que fica na memória depois que terminou a prova, depois que terminou o teste lá na escola? Isso é o que é significativo para a criança. Nesse caso, sobrou quase nada, quer dizer que pouco foi significativo. Você entende? Cada vez mais eu bato nesse martelo. Para que os pais vão trazer para dentro do homeschooling uma ferramenta, um instrumento que não serve para gerar aprendizagens significativas? O que tem de criativo? O que tem de criativo numa prova? No modo como ela é expressada, num papel. Bota a prova na prática para ver se o processo não transforma em algo criativo. Tem um filme, na verdade tem um livro, né? Vai lá, do Júlio Verne, Volta ao Mundo em 80 Dias. Mas eu gostei muito da versãozinha engraçada do filme do Jack Chan, né? Um inventor maluco, né? Representado ali no personagem que aceita o desafio dos mestres, né, da universidade, do reitor da universidade, da galera CDF, CDF nesse sentido, tá? Não é pejorativo aqui não, mas nesse sentido de desenhar para vocês o que é, às vezes, o papel do professor, da escola, ou do pai que começa o homeschooling querendo fazer uma miniatura de escola dentro de casa, imaginando que, o meu filho agora vai aprender se ele se sentar numa determinada posição e se ele executar as tarefas do jeito que eu pré-determinar, né? Não vai rolar processos criativos. Não, aliás, não vai rolar gerar aprendizagem significativa, porque os teus processos já começam errado. Então, para acontecer a coisa toda, tem que haver disrupção de pensamento, tem que haver divergência de pensamento. Isso quer dizer o quê? Teimosia? Não, isso quer dizer confrontar uma ideia, uma possibilidade, um caminho possível, e aí você abre novas frentes de possibilidades para confrontar aquela sua própria ideia original. É como você ter uma conversa com você mesmo, um diálogo. Só que daí você chama o seu cônjuge e vocês começam a elaborar ideias juntas e confrontar essas ideias com outras possibilidades. Isso não é algo que as pessoas talvez exercitem de modo consciente, mas é como meditação. Você precisa trazer para um nível de consciência, que é a intencionalidade, muito diferente do que às vezes as pessoas imaginam, não é? Na meditação eu me desconecto de tudo. Não, na verdade, na meditação você se conecta especificamente com aquilo que você quer, seja com o seu corpo, seja com um pensamento específico, seja com uma atividade mental específica, um pensamento específico. Por exemplo, quanto tempo você dá conta de ficar meditando em um versículo, em um texto da Bíblia? Exercite isso como um treino e você vai perceber o que eu quero dizer aqui com gerar aprendizagens significativos por meio de processo criativo, que você começa a fazer isso quando você gera aí um envolvimento de atividade com o pensamento divergente e a produção de ideias inovadoras, né? Que pode ajudar o quê? A tornar o aprendizado mais profundo, porque ele tanto ensancha quanto genera profundidade, tanto
gera profundidade como largura, largura e profundidade. São as dimensões do amor de Deus para nós. Nem em altura, nem em profundidade, nem em ângulo, ele não pode ser mensurado. No campo das possibilidades, a criatividade, ela tem fim? Teoricamente, ela é infinita. Teoricamente, ela não pode ser mensurada. Aí você me diz assim, não, mas Oséias, tem como mensurar sim. A prova de matemáticas aqui do meu filho está indicando que o meu filho, ele é super inteligente. Aí eu pergunto, como é que você sabe que ele é inteligente na área das matemáticas? Não, porque o 10 aqui, ó, disse que ele era inteligente lá. Ou talvez seja a sua experiência de eu tirei meu filho da escola, eu fiz a migração, eu migrei, eu fiz a transição escolar para o homeschooling, porque lá na escola o meu filho estava tendo dificuldade na área de matemáticas, ou de linguagem, ou de história, geografia. Né? Aí você me diz assim, eu migrei ele, eu vim aqui para o homeschooling, para fazer o homeschooling, porque meu filho vai aprender mais. Só que daí você traz para casa modelos de processos que não tem nada de criativos. Como é que você quer que seu filho aumente, exponencialize o desenvolvimento dele nos quadrantes que eu venho apresentando para vocês aqui, desde que vocês começaram a caminhar aqui com a gente, desde que a gente começou a caminhar juntos. Vocês lembram lá o DE, o DI, o DF, o DS e o DE, que é o desenvolvimento intelectual, desenvolvimento físico, desenvolvimento social, e o DE que tem duplo E, né? Desenvolvimento espiritual e desenvolvimento emocional. Como é que vocês querem que na integralidade do filho de vocês, de cada um deles, vocês têm que olhar isso para cada uma das crianças que vocês tenham em casa? Eu tenho uma, Oséias, ok? Então, observa essa uma criança nesses quadrantes, como é que o processo criativo, se é que ele está rolando aí, ou você quer desencadear, você quer aprender como é que você faz para startar esses processos criativos, para gerar aprendizagens significativos, é para isso que você está aqui nessa aula, e essa é a aula número 1 de 10, que eu vou entregar para você nessa sequência de dias aí, tá? Só que o horário que eu tenho disponível é esse de manhã, então se você tiver disponibilidade nesse horário, vem comigo para o ao vivo, que você já faz perguntas e já tira dúvidas aqui direto, aqui no chat comigo, tá? Aí interage e fica muito mais bacana. Aí fica menos pacatinho isso aqui, tá bom? Mas, se você não dá conta de estar comigo de manhã, aí se quiser mais cedo também, bora lá, é só me avisar, ó, Zé, antes das 7h30 eu também consigo, então me diz aí e tamo junto. A questão é você não gera aprendizagem significativa se os processos não forem criativos, tá? Aí deixa eu pegar agora, fazer aqui uma síntese, tá? Nós temos aí 11 minutos, eu prometi 30 minutos de aula, mas não estou preocupado com o horário, não. Só estou cuidando por conta do meu horário de trabalho também e do meu, tá bom? Eu aqui estou me divertindo, tá? O que que acontece? Deixa eu fazer uma síntese aqui para você nesse ponto. Gerar aprendizagens significativas por meio de processos criativos. Quer dizer que processo criativo é o veículo, tá? Então, vamos logo definir aí o que significa o quê, tá? O que significa inteligência, o que significa criatividade, tá? Então, inteligência, você quer anotar aí, inteligência é a capacidade cognitiva, tá? É a capacidade cognitiva humana, que nesse caso a gente está falando de inteligência humana, de resolver problemas, pensar de forma crítica e aprender. Já o conceito de inteligências múltiplas, né, que é um conceito que a gente trouxe para dentro do treinamento homeschooling ok, só que já aterrissado na prática, tá? Já é ativando mesmo inteligências. Então, lá, o Howard Gardner, Daniel Goleman e tal, né, eles fizeram aquele mapeamento das inteligências. E o Gardner descobriu 8 tipos de inteligência. Só que, assim, existem 10 tipos de inteligências, tá? A gente vai estar falando sobre isso nos próximos dias. Eu não vou falar hoje, tá? Mas eu vou estar falando nas próximas aulas, eu vou estar falando sobre cada uma dessas inteligências e como é que a gente faz para ativar as inteligências. Isso que é o mais importante, não basta com saber que elas existem. A grande pergunta-chave aqui
para você, que vai dar uma virada na performance. Você vai começar a gerar, fazer de fato um homeschooling de alta performance a partir do momento que você souber como é que faz para ativar as inteligências do seu filho. Tá? Só que você precisa primeiro entender o que é inteligência. Então, a inteligência é essa capacidade cognitiva humana de resolver problemas, pensar de forma crítica e aprender. Aí você me diz assim, José, mas meu filho tem diagnóstico de, ele tem deficiência, tem déficit a nível cognitivo. Se aplica a ele essa definição, se aplica a ele essa fórmula do gerar aprendizagem significativa por meio de processo criativo, eu vou conseguir fazer isso com meu filho, que é autista de nível suporte 3? Vai. Deixa eu te dar boa notícia. Vai. Você vai, eu vou te dizer como. Você vai aprender como. É uma fórmula mágica? Não, não é uma fórmula mágica. Está tudo dito. Quando eu olho para Jesus, eu vejo nele o quê? A fonte de toda a sabedoria, de todo o conhecimento, porque nele estão escondidas a sabedoria e todo o conhecimento que os seres humanos precisam e necessitam. E, obviamente, do ponto de vista da sabedoria que é vertical, vem de Deus para encher o seu coração, você vai encontrar muito mais resposta do que na sabedoria horizontal. Mas na sabedoria horizontal e no conhecimento terrestre, no que a gente tem acessado aqui, ao longo de toda a história humana, né? Ninguém inventou nada, está tudo posto aí, está tudo aí. Né? Ninguém inventou nada do zero, a não ser Deus. Ex nihilo, do nada ele fez tudo. Mundos visíveis e mundos invisíveis. Então você precisa entender isso, você precisa crer nisso, se entregar a essa percepção, porque é uma percepção. Se você não tem essa percepção, você está limitado. Já por definição, você já está limitado. É diferente quando você pega ali o diagnóstico do médico que diz para você, olha, o psiquiatra infantil disse aqui, ó, meu filho tem TDAH, o meu filho, ele... Gente, deixa eu chegar mais perto aqui, só para falar com você aqui, ó, olho no olho. Se você não tivesse o diagnóstico do TDAH, se você não soubesse que seu filho tem TDAH, o que estaria diferente hoje? Se você não soubesse que o nível de suporte do autismo do teu filho é nível de suporte 3, o que mudaria hoje na tua percepção? Se você nem soubesse essa palavra, o que mudaria hoje no teu dia? Se você simplesmente soubesse que o que você tem, junto com você, é o seu filho, a sua filha. Que o aluno que você tem, tira a prova, tira essa métrica de avaliação que você tem aí, essa coisa que você tem na cabeça aí que não é um processo criativo, tira isso, exclui isso, deleta por um momento, apaga por um momento, esquece e te conecta com isso, com a criança que você tem na frente de você. Integralidade. Integralidade. A nível de desenvolvimento intelectual, físico, social, emocional, espiritual. Você tem essa criança, você tem que trabalhar essas 4 dimensões. Se você não tivesse esse diagnóstico, se você não tivesse essa prova, se você não tivesse aqueles resquícios de sistema escolar tentando aplicar isso aí dentro da sua casa, aos trancos e barrancos, com todo o empenho para fazer o homeschooling. Se você não tivesse nada dessas referências, o que sobrava? Água no limão, tá? Ou limão na água. O que sobrava? Sobra o principal, sobra a criança. Só que o sistema educativo, o sistema tradicional, como não tem processos criativos, ele já tem processos mecânicos, tá? Processos mecânicos, eles servem para algumas coisas, mas eles não resolvem, eles não promovem criatividade, eles não promovem aprendizagens significativas, entendeu? Quando uma criança, mesmo num processo mecânico, por exemplo, como é o sistema escolar, escolarização é um processo mecânico, escolarização é um processo mecânico, tá? Não tem nada de humanizado, só parece humanizado porque tem gente lá. Tá? Tem o professor, que é a professora, não tem nada de humanizado, ele é mecânico, é um sistema mecânico, tá?
Se não fosse mecânico, bastaria o professor dizer, olha, esse trimestre não vai ter prova. Vou fazer, vou fazer a avaliação. A avaliação a gente aplica aqui em casa, todo dia, todo tempo, todo momento. Todo momento a gente está avaliando. Aí você me diz, mas tá brincando comigo, Zé, como é que faz isso? Te explico como. Eu lembro das professoras entrando em parafuso, né? Quando começava a trabalhar conosco, e nós vamos avaliar desenvolvimento de criança a partir da idade que a gente está trabalhando aqui, que a gente está recepcionando, crianças de 2 anos de idade. Eles entravam em parafuso. Como é que avalia o que a criança está aprendendo em geologia, astronomia, matemáticas, linguagem, história? Elas entravam em parafuso. Como é que faz para avaliar a criança de 2 anos de idade nessas áreas de conhecimento, conforme a área de conhecimento? E depois que elas aprendiam, elas não queriam mais parar de fazer aquilo. A princípio, a avaliação era sempre algo relacionado, a palavra avaliação era sempre relacionado com notas, processo mecânico estandarizado, entendeu? A prova de QI não vai mudar se ali na frente, para subir a árvore, está um elefante ou está um macaco. Só que a prova de quociente intelectual, de coeficiente intelectual, foi desenhado para macaco, entendeu? Não para elefante. Então, como é um processo mecânico, não está contemplando as características do indivíduo que está ali na frente da árvore. Não está considerando as necessidades, as potencialidades, a, os ingredientes da vida que ela já carrega como potencialidade que precisam simplesmente ser ativadas. As inteligências próprias dela. São consideradas nesse teste mecânico a habilidade das duas inteligências que eu mencionei, lógico-matemático e linguagem. É bom nessas duas inteligências, vai dar conta de resolver o problema de forma mecânica igual. Mas, às vezes, a criança tem já essas inteligências ativadas e, obviamente, é a criança que desfruta do processo todo, mesmo, às vezes, quando o professor é lá um apagadão ou quando o processo todo não foi nada criativo. A criança igual vai desfrutar por conta do elemento interno dela, interior dela, mas são raros. Bom, pensando no número total de crianças, é a mínima parte. Então, o que eu estou dizendo com isso? Deixa eu só, estou fazendo uma síntese aqui para você, tá? Primeiro, a gente está aqui, então, definindo o significado de palavras que a gente usa no dia a dia. Ah, a pessoa tal é inteligente, mas defina-se inteligência. E aí, olha só, né? Ao trabalhar de forma criativa, né, o que pode acontecer com seu filho? Ele vai, olha o que de ruim pode acontecer com seu filho, você começa a trabalhar processos criativos aí no seu homeschooling. Pensar processos criativos, você começar a confrontar aquilo que você está planejando como projeto educativo para esse ano, de que modo que você vai executar esse projeto educativo, pensar, fazer o pensamento divergente, esse é um conceito, eu vou trazer aqui uma noçãozinha para você, tá? Mas é um conceito que tem um autor chamado Edgar Morin, tá? Que você pode googlear e pesquisar sobre pensamento complexo, tá? Ou pensamento divergente. Dê uma googleada sobre isso e você vai começar a entrar em contato um pouco desse conteúdo que a gente está trazendo. Mas não se embanane, não. Tá? Se você fizer simplesmente e aplicar o que eu já estou dizendo aqui, é suficiente. É suficiente porque talvez até fazendo isso, de começar a pesquisar sobre esse assunto, você vai acabar se perdendo aí. Tá? Se você quiser trazer aqui para o chat, aqui para a nossa aula, as perguntas, ou você quiser mandar aí um direct para mim perguntando alguma coisa específica, eu vou abrir uma caixinha de perguntas depois nos meus stories sobre a primeira aula, a aula número 1 aqui do DC Experience, para você fazer perguntas, tá bom? Para a aula de amanhã. Então, assim, voltando à questão das definições de palavras, né? Então, às vezes as pessoas dizem assim, fulano de tal é inteligente, criança tal é inteligente. Mas por que que você diz que é inteligente? Aí as pessoas vão dizer, porque é bom em matemática, porque é bom em português, ou porque é bom na oralidade, é porque é bom na fala e tudo mais. Aí eu te pergunto, apenas 2 tipos de inteligência dão conta de definir o que é inteligência, as capacidades, as potencialidades humanas? Parece? Parece para você que isso é correto? De forma alguma. É um absurdo.
Aí talvez você esteja pensando assim, pois é, Osés, ainda ficou pendente você ampliar essa coisa que você estava falando sobre o meu filho, minha filha, que é autista de nível suporte 3. Então, quer dizer que a nível de desenvolvimento intelectual, cognitivo, é possível exponencializar, é possível fazê-la crescer, é possível fazê-la se desenvolver? Tudo é possível. Tudo é possível. A única coisa que não é possível é aquilo que você já determinou aí por conta da sua limitação, por conta de uma falsa crença, porque disseram para você que você não era inteligente. E disseram para você que você não era inteligente o suficiente. Entendeu? E o atestado disso era a prova, o número na prova. Ou talvez você tenha sido o tipo de criança que cresceu ouvindo que você era muito inteligente por conta da relação da palavra com uma nota. Aqui em casa, o que a gente faz? A gente relaciona em todo tempo os dois conceitos, inteligência e criatividade, em contextos que não tem nada a ver com prova, não tem nada a ver com números, no sentido de determinar um número determinando o nível de inteligência. Não tem a ver com isso. Não tem a ver com isso. Então, ao trabalhar de forma criativa, por exemplo, aqui em casa, o que a gente faz? O que vai acontecer com seu filho de ruim? Ele vai começar a estabelecer conexões únicas com o conhecimento. Ele vai começar a fixar, trazer para a experiência da memória dele, uma memória até afetiva, até uma memória de longo prazo, uma memória duradoura, o conhecimento. E vai fixar de maneira mais efetiva na memória, porque existe emoção. A aprendizagem significativa, gerada por meio de processos criativos, ela tem que gerar uma impressão a nível emocional, um impacto emocional. Então, uma das formas que você tem de pensar em processos criativos é se perguntar: esse processo, isso que eu vou fazer agora, qual é o impacto emocional do processo na vida do meu filho? Por exemplo, se você quer ensinar sobre, não sei qual é a idade do seu filho, mas vamos pensar aqui uma situação, né? Você pega aí uma criança de 2 anos de idade, você já está ensinando os primeiros, as relações, né, de, de, de elementos que você tem ali para fazer, por exemplo, um pão, uma pizza. Né? Aí, aquele conteúdo, né, de quantidades, o objeto concreto em si, da coisa concreta, tá? E assim, o número, se eu disser para você, o número 2, você mentalmente visualizou aí o número 2, o número. Tá? Só que essa é uma abstração, essa é uma capacidade que uma criança de 2 anos de idade ainda está em processo de chegar a isso, está desenvolvendo as condições para chegar a fazer essa abstração, ainda não está fazendo, ele está no mundo concreto. Então, você pega concretamente 2 copos de farinha. Olha, nossa receita de bolo vai ter 2 copos de farinha, 3 ovos, 4 ovos, o que você pega uma receita, entendeu? E você já está criando todo o embasamento para trabalhar depois quantidades, adição, subtração, tudo mais. Tudo isso vai dar um clique, num santiamento, muito mais rápido do que você pegar uma folha de caderno e dizer para o seu filho: agora você vai escrever isso que eu estou escrevendo aqui no quadro, você vai transcrever para ele. Não. Durante o processo que você está elaborando ali o pão, o bolo, você está fazendo uma atividade na cozinha. Isso é só um exemplo. A questão de como é que você gera aprendizagens significativos e como é que essa relação com o conhecimento fica marcada de modo muito mais efetivo na memória quando existe afeto, quando existe um impacto emocional. Você vai lembrar do cheiro do bolo assando, você vai lembrar do processo que aconteceu antes, você vai lembrar do contato visual, o olho da mãe com o olho do filho, o olho do pai com o olho dos filhos, o toque,
a paciência, a espera, o momento. Você entende? Você criou aquilo ali. A receita não está sendo feita somente com os elementos, ovo, farinha, açúcar e sal e qualquer outra coisa mais. Os ingredientes da aprendizagem é todo o ambiente, é todo o cenário, aquilo que você criou com o que você tem. Por exemplo, minha avó é materna, é muito pobrezinha, muito pobre mesmo. É uma pessoa que não foi produtiva do ponto de vista de produzir riqueza para ela, tá? Material, tá? Dinheiro. Mas uma pessoa rica de criatividade e rica de capacidade de criar ambientes e cenários agradáveis para nós, os netos. E eu lembro, às vezes, chegar na casa dela e eu amava aquele cheirinho de torta frita, tá? De massinha, nós chamávamos de massinha frita. E só depois de adulto eu fui entender. E a minha avó, quando nós chegávamos lá e fazia, tinha dias que ela fazia a massinha frita, porque era a única coisa que ela tinha para oferecer. Ela não tinha outra coisa, ela não tinha dinheiro para ir lá e comprar um pão, que ela achava até que era, talvez seria melhor. Só que para nós era a diversão, era a gostosura do dia, o comer aquela massinha, umas partezinhas crocantes, outras um pouco mais emborrachadinhas, entendeu? Era a diversão, aqueles formatos, aí ela fazia, variava formato e tal, aquele cheiro, aquele aroma, e eu tô lembrando de toda essa experiência, você entende? Então, o impacto emocional é muito importante ser considerado nos cenários de promoção da ativação das inteligências e da criatividade. Vamos definir essa outra palavra, que é a criatividade, aqui no nosso contexto aqui. Vamos definir, só para concluir ainda, né? Então, em outras palavras, a criatividade ela é uma facilitadora, né? Ela é vista, então, a criatividade ela é vista, então, como uma atividade, um recurso facilitador de aprendizagem significativo. Tá? Inteligência é a capacidade cognitiva humana para resolver, pensar problemas de modo crítico, resolver problemas, né? Então, o que eu estou trazendo aqui para vocês? Que a inteligência, as inteligências, é plural, ela é algo mais abrangente, mais abarcativo, enquanto que a criatividade, ela é mais específica. As inteligências, elas estão numa composição aberta, enquanto que a criatividade está numa composição focada, direcionada, dirigida e bem, é como um zoom de uma câmera, entendeu? Eu vou naquele ponto. Por exemplo, a criatividade posta, as inteligências postas e canalizadas para produzir uma bela obra, uma bela composição musical, é algo bem específico. São inteligências trabalhando de modo colaborativo para que a criatividade possa aparecer. Então, eu quero que você anote isso. Criatividade é o estado natural dos meus filhos e eu não vou matar isso. Eu quero que você escreva isso. Criatividade é o estado natural dos meus filhos e eu vou preservar isso, eu vou cuidar disso. Diga isso para você. Quando é que você deixa de cuidar isso? Quando você começa a criar processos que gradualmente vão matando, vão contaminando essa possibilidade de que as inteligências sejam ativadas e a criatividade flua. Esse é o estado natural, fluidez de criatividade. Como é que a gente faz isso? Criando cenários, criando os ambientes adequados, criando os processos adequados. Esses processos, eles têm que conectar com as emoções. Você tem que lembrar que você não está trabalhando somente com uma criança que tem somente o lado cognitivo, o lado intelectual. Às vezes, áreas do desenvolvimento intelectual são ativadas, novas sinapses neurais. Por exemplo, crianças autistas, você sabe disso, você tem aí, eu lembro de uma aluna que começou aqui, se anotou aqui, a Fabiana,
e ela comentou da filha dela, que é autista de nível de suporte 3, né? Tem essa deficiência a nível intelectual, cognitivo, só que eu vou dizer para você, Fabiana querida, é, esse quadrante, né? Pensando nos quadrantes, né? O desenvolvimento é integral, é integralidade da vida. É aí que esse conteúdo, né, que a gente está trazendo para vocês, tanto dentro do treinamento como dentro aqui do DC Experience, ele busca tocar. Entende? É a integralidade sempre das nossas crianças, nossos filhos. Então, é aí que ele aponta. Então, não é somente desenvolvimento intelectual, cognitivo que importa. Então, tem áreas, às vezes, da cognição que são ativadas por conta que você ativou o quadrante do desenvolvimento emocional, espiritual, entende? Você, às vezes, trabalhando, você não faz uma coisa sem tocar todas as outras. Isso que é uma coisa importante também eu dizer para vocês. Você está fazendo uma e está tocando todas as outras. É uma sinfonia isso, entende? É uma sinfonia. Ou é como uma teia de aranha. Você toca um filamento e vibra todo o resto, entende? E, e a aranha percebe isso. Ela recebe essas vibrações. Então, permita-se, né, desbloquearem na sua mente, no seu olhar. Eu vou concluir essa aula de hoje orando aqui com você, para que haja esse desbloqueio no seu olhar em relação ao modo como você até agora percebeu os seus filhos, as capacidades de cada um deles. Tá? Às vezes você quer olhar uma sala de alunos cheia e olha todos como, não, é o grupo. Não, olha agora a individualidade, olha a particularidade de cada um deles. Você vai começar a observar o seu filho, sua filha, de um jeito muito diferente, tá? Deixa eu contar só uma experiência rápida aqui. Uma adolescente com 16 anos de idade, ela foi levada, a mãe dela perguntou se eu poderia atendê-la no contexto da escola, tá? Da escola que nós fundamos. Se eu poderia atender, porque a idade mental dela, tendo 16 anos de idade cronológica, a idade mental dela era de uma criança de 4 anos de idade. E eu aceitei, eu disse que sim. Com o maior prazer, aceitava o desafio. Eu encarei aquilo como um desafio para mim, pessoal, de focar a integralidade da vida dessa menina. E a gente não faz isso, gente, sem que haja sinceridade nas nossas ações. Tá? Você não precisa ser perfeito. Você só precisa amar, sabedoria e instrução. Você não precisa ser a mãe perfeita para fazer isso que eu estou dizendo. Você não precisa ser perfeito, ter todos os recursos que você imagina que tem que ter para começar o homeschooling, para fazer o homeschooling. Você só precisa começar. A única coisa que você precisa é estar inteiro nisso, inteira nisso. Entende? Inteiro quer dizer que seu pensamento, seu coração, seu corpo, entende? Você tem que trabalhar, você tem que dizer, você tem que ditar as regras para você, dizer, olha, isso aqui a partir de hoje é uma prioridade para mim, entendeu? É uma prioridade para mim. Então, aceitei o desafio e comecei a trabalhar aquela adolescente. Ah, no final da virada, né, dos 16, 17 anos, vieram os 17 anos, celebramos 17 anos. Com 17 anos, a mãe dessa menina, vai lá na escola um dia de manhã e me diz, chegou lá chorando, desesperada, e eu fiquei sem, ouvindo ela, o que aconteceu? Diz ela, olha, a, a Valentina brigou comigo, ela nunca tinha feito isso, ela ficou tão brava que ela pegou o celular, jogou o celular no chão, é, e está brava, e saiu de casa. Como assim saiu de casa? Não, saiu de casa. Aí eu olhei para ela e disse assim, então parabéns. Como assim parabéns, Osés? A Valentina parece que perdeu a razão, ficou braba. Eu não sei onde é que ela está. Estou te dando os parabéns porque finalmente você tem uma adolescente em casa. Você não tem mais uma criança de 4 anos. Você tem uma adolescente. Está se comportando como adolescente. Ao longo daquele processo de um ano, houveram muitas evoluções a nível desse quadrante de desenvolvimento intelectual, cognitivo. Por exemplo, gerar autonomia para ela preparar o próprio lanche, coisa que ela não fazia.
próprio café da manhã, o mate, preparar, no Uruguai se toma muito chimarrão, muito mate, quer dizer que implica estar em contato, né, com fontes de calor. Então, coisas que eu também comecei a ensiná-la, treiná-la, entende? Quais são as fontes de calor, quais são as fontes de calor que são frio, que são quentes, né? E calor pode ser frio ou quente. Então, o fogo, se eu vou aquecer a água, tem uma temperatura. Quer dizer que, você entende? De ela gerar autonomia nela em áreas que antes a mãe estava sempre pendente, que sempre eu dependia da mãe ou da avó ou de alguém. E aí eu pergunto para você, até quando o seu filho vai depender de você para abotoar a camisa, o botão da camisa, atar o cordão do tênis, do sapato, até quando vai depender de você para tomar o banho, até quando vai depender de você para pentear o cabelo, você entende? Até que idade? Você me diz: "José, mas é possível fazer isso?" Sim, é possível. Quando a gente começa a observar a integralidade, o nosso enfoque na educação é a integralidade, a gente quer atingir isso como objetivo, o que a gente vai fazer? A gente vai gerar aprendizagens significativos por meio de processos criativos. Então, quer dizer que quando eu inverto essa fórmula e eu coloco, ok, então quer dizer que os processos são os meios, é a ferramenta, é o veículo que vai me ajudar a tocar integralmente a vida do meu filho, a promover nele novas possibilidades de aprendizagem, entendeu? Você não precisa ficar naquele formato de escola, naquele velho formato que você imagina, não, meu filho só vai aprender se sentar e passar ali 2, 3 horas, às vezes sentado, estudando. Não faça isso com seu filho. Ele vai começar a interpretar o ato de estudar como algo que é uma experiência relacionada emocionalmente com uma experiência negativa. Só que você quer gerar um impacto emocional positivo. E a nossa memória, o nosso, o nosso, o nosso sistema operacional, ele é muito, ele é muito severo em relação a esses registros. E ele faz questão de colocar em destaque aquilo que é negativo nessa memória. Então você precisa para cada, às vezes para cada palavra negativa, para cada ação negativa que você fez em relação ao seu filho, você tem que pelo menos ir lá e 7, 10 positivas para que a memória registre aquilo que é positivo de fato. Eu estou falando de intencionalidade na educação, estou falando de que, às vezes, ali no momento, você disse uma palavra que, ao invés de elevar, né, o seu filho para esse status de, ok, eu sou uma expressão do Criador, eu sou imagem e semelhança do Criador, eu sou sábio, eu amo sabedoria, eu amo conhecimento, entende? Isso tem que virar mantra dentro da casa de vocês. Aqui em casa nós amamos, amamos sabedoria, prosperidade, conhecimento, amamos. Amamos problemas, por quê? Porque é aí que a nossa capacidade, né, as nossas inteligências começam a operar para que a criatividade encontre no problema a, a melhor expressão de ser, né? Então, esse estado natural de criatividade é o estado que Deus nos fez, só que a gente foi pulindo, né? A gente foi podando muito dessas possibilidades por conta do que nos disseram, né? Ah, você não é inteligente, né? Porque você tem diagnóstico. E aí, finalizando, a menina que tinha idade mental de criança de 4 anos, né? Quando foi de mudança para a Espanha, é, foi já num nível de desenvolvimento não apenas é, intelectual, cognitivo, novas sinapses neurais, né? Aí com a sua filha que é autista, você vai ter que trabalhar muito flexibilidade cognitiva. Autista tem muita inflexibilidade cognitiva. Isso quer dizer o quê, Oséias? Isso quer dizer que a criança gosta de uma determinada coisa, fazer daquele determinado modo, naquele determinado horário, naquele determinado jeito, com aquela determinada pessoa, daquela forma, e se você alterar algum desses elementos do processo, ela entra numa espécie de crise, se irrita, fica brava,
ou entra numa crise muito grave, que às vezes você prefere não alterar nada desse circuito para não gerar nada disso. Então, assim, aprender como é que faz, né? Para gerar aprendizagens significativos também implica em aprender a gerar flexibilidade a nível cognitivo. Se eu apresentar uma prova de matemáticas de um jeito que eu tenho elaborado, que a gente pensa, que a gente elabora e a gente aplica aqui com a Ellie, tem 5 anos, talvez você, mesmo sendo adulto, talvez você não desse conta de cumprir com essa avaliação, né? É uma avaliação. Então, não é prova. Prova é aquele modelo, mencionei prova só porque conecta você já diretamente com a experiência, né? A folha, do papel, múltipla escolha ou a expressão, né? Da composição numérica ali, né? Para resolver ou a fórmula, ou chegar naquela determinada conclusão, naquele determinado resultado que já está sendo esperado ali pelo professor, pelo sistema, né? Então, assim, a adolescente, idade mental de 4 anos, evoluiu, desenvolveu as inteligências por conta do toque nas emoções, no espírito, por conta do desenvolvimento na área social, começou a interagir com outros cenários, outros ambientes, isso força a criança a pensar fora daquele circuito. Isso força você. Você agora estar treinando seus filhos em casa, fazendo isso, força você a pensar e elaborar soluções para os problemas que antes você só sabia apontar. Isso é um problema. Bom, agora seja você o fabricante de soluções, seja você o produtor das soluções que você tanto deseja para o mundo, seja você a resposta dos problemas, aos problemas que você identificou. Seja você essa resposta. E às vezes essa resposta, você apresentar-se como solução, implica em gradualmente você ir saindo do cenário, porque você deixou instalado, rodando um programa, um software que torna você desnecessário depois. Então não tenha medo de tornar-se desnecessário o seu filho, para sua filha. Não tenha medo mas aí se ela aprender demais, não vai depender tanto de mim. Agradeça a Deus por isso, porque você vai ter tempo para outras coisas. Você vai ter tempo para você, para fazer muitas outras coisas juntas, inclusive desfrutar, entende? Eu vou encerrar a aula de hoje. Eu tinha prometido 30 minutos e já fiquei quase 1 hora. Então, assim, eu quero orar somente aqui com você. E nesse boot, nessa oração, eu quero que você mentalize, eu quero que você feche agora seus olhos, respira fundo. Quero que você respire fundo e você repita comigo. Eu vou gerar aprendizagens significativas por meio de processos criativos. Criatividade, ser criativo, é o meu estado natural, é o estado para o qual Deus me criou, Deus me fez criativo. E Deus me deu a possibilidade, a capacidade de ativar inteligências. Existem 10 tipos de inteligências mapeadas. E eu vou descobrir quais são essas 10 aulas. Agora ficam 9. As próximas 9 aulas, eu vou descobrir quais são essas 10 inteligências e eu vou começar a ativá-las na minha vida e na vida dos meus filhos. Jesus querido, eu quero te agradecer porque tu sempre nos ouves, estendes e renovas sobre nós as tuas misericórdias cada manhã. Eu abençoo a vida dessas pessoas, dessas mães, dessas crianças, dessas famílias, dessa pessoa, Senhor Jesus, que está aqui e está achando que ela é menos inteligente do que outro, que seu filho e sua filha é menos inteligente que outros, porque ela fica comparando seus filhos, suas filhas, comparando sua criança com os estándares, com as formas mecânicas que o sistema educativo criou, dizendo que isso é inteligência, isso é menos inteligência, isso é criatividade, isso é menos criatividade. Eu quero, a partir de agora, Senhor, eu digo, Senhor, que eu revogo esse tipo de sistema de métrica, de mecanismo de medição de inteligências, de medição de capacidade, de medição de criatividade. Você vai dizer agora isso comigo. Eu
coloco no modo, eu tiro a minha mente do modo do piloto automático e eu assumo o controle da minha mente. E eu começo, a partir de agora, a ativar um olhar, que é o olhar de Jesus em mim, que é o olhar de Deus em mim. Ele me criou para ser próspero, para fazer e ser criativo, para criar soluções, para ser parte das soluções do problema da educação dos meus filhos e para exponencializar o desenvolvimento a nível acadêmico, a nível de desenvolvimento intelectual, físico, emocional, espiritual, social, em todas as dimensões. E eu vou tocar a vida dos meus filhos. E eu vou descobrir nas próximas aulas como é que eu faço para ativar essas inteligências e utilizá-las para favorecer o desenvolvimento dos meus filhos em todas essas áreas, em todas as dimensões da vida, do ser. E por isso, Senhor, no dia de hoje, eu abandono, eu deixo ir, eu deixo para trás essa antiga forma de avaliar, essa antiga forma de medir inteligência, essa antiga forma de perceber o que é ser inteligente, essa antiga forma de dizer meu filho é inteligente por conta da nota de matemática, por conta da nota de linguagem. Eu deixo para trás essas formas e eu adoto esse olhar, essa nova perspectiva de gerar aprendizagens significativas por meio de processos criativos que vai me conectar com a infinidade de possibilidades de conectar, de ativar 10 inteligências, de ativar a possibilidade de ativar inteligência nos meus filhos, de ativar novas inteligências em mim, de estabelecer em casa, criar cenários aqui em casa, cenários de ativação de criatividade, de expansão do pensamento criativo, de possibilidades de gerar soluções aonde aparentemente não haviam soluções. Eu oro, Senhor, e eu abençoo a cada pessoa que chegou para essa aula de hoje, nesse espírito e nesse olhar, nesse modo de ver a educação aqui no homeschooling, na educação domiciliar aí na casa dela. Eu oro, Senhor, e eu abençoo. No teu nome, Jesus. Bora fazer o difícil parecer fácil amanhã, segunda aula do DC Experience. Estou aqui esperando você. Tamo junto.